Voltamos novamente, só queria retificar aqui, quando eu falei que tinha, antes de terminar o primeiro tópico, que tinha 13 mil pessoas desempregadas no país. Não é 13 mil, são 13 milhões, na realidade são 13 milhões e meio. Isso antes da pandemia. Com a pandemia, no meu entender, isso praticamente triplicou, ou quase triplicou. Para mim são 30 milhões de desempregados, mas o governo quer tapar o sol com a paneira, né? Mas só acredita nisso, principalmente nessa empresa televisiva que só fala do mal, né? Quer amenizar as situações, mas isso só engana quem é cego. São 13 milhões não, são 30 milhões ou mais de desempregados, infelizmente. Amém? Mas continuando assim a nossa lição, segundo tópico, né? A tragédia da natureza familiar. Tem o primeiro ponto, os filhos. O segundo ponto, a esposa. E o terceiro ponto, o fato. Vamos falar dos filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi um fato catastrófica. Foi de fato catastrófica. A palavra difícil, né? Vamos ver muitas palavras difíceis aqui. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. Outra palavra difícil. 7 filhos e 3 filhas. No texto lá diz, o versículo 18 e 19 de 1 Jó, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, já vai falar desse comendo e bebendo vinho aqui já. Em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Versículo 18 e 19. Vamos falar aqui sobre os bebendo vinho, né? Comendo e bebendo vinho. Muitos pregadores, não sei porque eles usam isso de maneira tórpida, né? Não vou dizer que são todos, eu também prego, mas eu acho que esse tipo de pregador, ele não medita na palavra, ou então ele quer chamar para agora para se dizer. Esse comendo e bebendo vinho não é a glutonaria feita no mundo pagão. Comendo e bebendo vinho é comemorando o trabalho, é comemorando, digamos assim, as vitórias que eles tinham todo dia pela bonança ao qual o trabalho e a riqueza do seu pai dava para eles, né? Então eles comemoraram comendo e bebendo vinho. Lembrando que vinho na antiguidade era comum, era a produção de vinho. Então Noé, quando saiu do barco, né, da arca, vamos dizer assim, ele plantou uma vinha. Só que ele bebeu demais. O vinho por si só já tem um teor alcoólico. Se tu exagerar, né, aí tu te embriaga mesmo, não precisa nem colocar em fermentação não, ele já tem um teor alcoólico. Muitas frutas são assim, né? Mas no caso daqui, eles estavam comemorando um almoço, uma janta. Mas muitos pregadores usam isso como grotonaria. Está errado, isso é um festejo normal entre irmãos, comemorando o dia, ou a semana, ou a colheita. Não tem nada a ver com grotonaria. Aí eles usam isso, foi por causa disso que Deus permitiu que acontecesse tudo isso com eles. Não tem nada a ver, isso é uma permissibilidade de Deus em relação à vida de Jó. Não porque eles estavam fazendo glutonaria, festa de orgia, não é isso não. Isso não existe nesse aspecto aqui. Muitos pregadores usam isso erradamente. Eu queria ratificar isso, amém? Era um festejo comum, né? Aí já o Jó, por isso que diz Jó, antes mesmo que ele fizesse algum pecado, antes que ele fizesse um pecado, isso foi tudo percebe. Ele já orava todo dia e sacrificava de madrugada para proteger os seus filhos. Tanto que eles até morreram, mas morreram em Cristo por causa da atitude de Jó, porque o Jó, que era o sacerdote da sua casa, naquele tempo o sacerdote da casa era Jó, né? Era o pai, não tinha sacerdote, não tinha templo, não tinha nada disso, o sacerdote era o próprio pai. Amém? É isso que eu queria ratificar. Esse vinho, se comer, não é grotonaria, é um festejo entre irmãos comemorando a abastança e a vitória dos seus trabalhos e das suas riquezas. Amém? Não deixe ser enganado por falsos pregadores. É por isso que a gente fala aqui, e vocês como crentes de Beré, abre a Bíblia e verifica lá. Amém?
Por isso que Paulo disse: eu nunca vi tanta fé diante desses quente, nem Jerusalém é assim. Seja quente de Bereia, verifique tudo que a gente fala, que somos falhos. Não haverá nada mais trágico, não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder filho e calamitosa. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto, calamitoso, tragédia, nefasto. São palavras bem interessantes. Vamos fazer uma releitura desse primeiro tópico aqui, para ver, a gente entender melhor. Foi catastrófico a tragédia da morte de seus filhos. Perdeu os filhos de uma forma calamitosa, vamos dizer, catastrófica, calamitosa. 7 filhos e 3 filhos. No texto que diz a Bíblia, no versículo 18, que eu li aqui, né, a situação da morte dos filhos. Foi uma tragédia calamitosa de uma forma inexplicável e nefasto. Palavras: tragédia calamitosa, inexplicável e nefasto. Nossa, é muita palavra complicada só no primeiro ponto do parágrafo. É só ratificando, né, o que aconteceu com os filhos de Jó e a atitude que ele teve sobre isso. Amém? Segundo ponto, a esposa, problema. No caso aí, ela foi problema, não foi solução. Ela deveria ser solução, mas ela foi um problema. Vamos ver o que a esposa, né, aprontou para cima de Jó, como se ele já não precisasse, né? A frase amaldiçoa o teu Deus e morre, aí vem as especulações sobre esse entendimento, mas eu só concordo com o último. Do meio eu não concordo não. Nem no começo, nem do meio, mas o último eu concordo. A atribuída à esposa de Jó é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja o objetivo de várias explicações, né? Isso é só especulação. Muitos autores tentam suavizar quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta, porque tudo isso, ela pergunta para ele, né? Isso é um possível entendimento do que ela falou ali em cima. Amaldiçoa teu Deus e morre, né? Possível entendimento, né? Demonstra a volta, porque tudo isso, é a pergunta dela, deixe de lutar, por isso aceite a morte. Olha, a morte ela vai acontecer, tanto para os que servem a Cristo como para os que servem a Cristo. Aí a diferença é para onde nós vamos quando morrer. No caso, quem morre sem Cristo, automaticamente, quem não está com Cristo já está atormentado, quem morre sem Cristo vai para o tormento, ou inferno, como muitos conhecem. Mas quem está em Cristo e morre em Cristo, esse vai esperar a vinda do Senhor, que está descrito na Bíblia como dormir, né? O dormir aí é uma tradução para esperar a vinda do Senhor, até que ele venha, né? Então, as tribulações vão ter, varão, tanto para o lado de lá como o lado de cá, mas você tem que escolher a quem você serve. Por isso que eu digo, quando você vem para a igreja, quem você está querendo adorar, vamos dizer assim, adorar? As práticas mundanas, as apresentações formais, as doutrinas cotidianas ou a Deus? Verdadeiramente você conhece o Deus a quem você serve? Porque aí você vai se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou me apresentando, chamando o poder e a glória para mim? Ou eu quero adorar um Deus invisível que pode todas as coisas? Por enquanto ele é invisível, mas o dia que ele vier nos buscar, ele vai ser visível aos nossos olhos, porque os nossos corpos não vai ser mais esses corpos pecaminosos, vai ser corpos glorificados, tal qual igual a Cristo é, e nós o veremos assim como ele se apresenta verdadeiramente. Então vai ser uma coisa inefável, linda, prolongada e eterna, né? Então, se preocupe com quem você serve verdadeiramente, não a quem você deve servir. Ou melhor dizendo,
Procure conhecer Deus intimamente, não na superfície. Assim você vai conhecer o verdadeiro Deus, ao quem devemos servir. Amém? Continuando aqui, não era ironia, não concordo com isso. Neste caso, ela de fato estaria dizendo, você continua, por isso, deixe de lutar, não. Aí, outros, já é outro pensamento, procura atribuir um sentido ao texto ao qual ela não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar Deus, mas orientar o Jó a louvar e morrer em paz. Eu concordo com isso, porque morrer em paz tudo bem, mas quem, quem discerne quando nós devemos morrer ou não é Deus, não somos nós. Nas tribulações, nas doenças, na abastança, na dor, na alegria, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, quem decide quando a gente vai morrer ou não. Nós só temos que suportar todas as coisas com Cristo. Aí sim ele nos dá nossa paz. Esse também eu não concordo. Aí esse aqui que vem eu já concordo. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava com qualquer loucura confirma esse fato. Ou seja, quando ela falou para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele chamou ela de louca, porque ele sabia que Deus tanto podia dar como podia tirar. Nu ele veio, nu ele voltou. Então, as bênçãos que ele deu, Deus podia tirar. Então, ele não ia deixar de ser Deus para ele, sendo pobre ou sendo rico. Ele adorava a Deus em todos os sentidos. Esse é um exemplo para todos nós. Você adora a Deus só quando está bem? Você só vai para a igreja quando você está bem? Você procura a Deus só quando você está bem? Então, está faltando água em você, porque Deus é Deus de dia e de noite, de perto e de longe, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na luz e nas trevas, né? Então Deus é Deus em todo lugar. Paulo diz, Paulo não, Davi disse, de onde me esconderei do Senhor? Se eu me jogar no alto abismo, lá ele estará, trevas. Se eu subir ao alto monte e o adorar, lá ele estará, reino dos céus. Então Deus é Deus em todo lugar. Então não é uma tribulação que vai nos fazer negar a sua presença. Adore Ele em qualquer tempo, lugar, o estado emocional, o estado físico, em qualquer momento. Adore o Senhor. E Ele te dará, vai fazer coisas inefáveis na tua vida. Como fez com Jó. O terceiro ponto é o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-se ainda hoje. Fortes eventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desse evento é a degradação familiar, divórcios e drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. Refugiar em Deus, é muito importante. Refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo. A devoção está se tornando cada vez mais árduo. Olha aqui. Até hoje sopra ventos por aí, tem chuvas por aí e dizima famílias inteiras. Sobra às vezes um, não sobra nenhum. E nem por isso nós vamos deixar de adorar a Deus. Aí alguém pode dizer, então se esse Deus é bom, então por que ele deixa as pessoas morrer? Porque nós somos pecadores, nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Enquanto isso permanecer, as tragédias vão acontecer, ventos vão dar no Oriente e do Ocidente, vão destruir casas, vão destruir famílias, até que o Senhor venha. Enquanto houver pecado no mundo, o inimigo já no mundo, seu espírito para sobre nós, infelizmente, haverá esse tipo de atrocidade. Só vai acabar quando Jesus voltar. Os que creem são os que creem, os que não creem já estão atormentados, diz a palavra, não digo eu, né? Então, o nosso exemplo, como de Jó, devemos o crente, não digo nem um crente, o servo deve se refugiar em Deus para passar todas essas tribulações. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e oração. É isso que está se tornando raro, as pessoas não estão mais estudando, porque não tem tempo.
adore o Senhor, faça o culto devocional em sua casa, que você assim você já vai preparado para adorar o Senhor no tempo de pedra, e seja o tempo da morada do Espírito Santo, na graça de Deus, apesar dos intempéries, seja. Amém? Isso é até uma palavra para mim também. Assim diz esse tópico, que é o segundo. Jó perdeu 10 filhos em um só dia, e sua esposa instalou-lhe a abandonar a fé em Deus. Olha aí. A gente não precisa mais de ninguém como inimigo, né? Às vezes quem come e bebe na nossa mesa é que vai nos prejudicar, assim como foi Judas com Jesus. Amém? Nós vamos dar uma segunda pausa e já voltaremos com o terceiro tópico, que vai falar sobre a tragédia da natureza física e psicológica. Que tem primeiro ponto: o diabo toca a saúde de Jó, a sua saúde física e a saúde mental, e já estaremos concluindo. Voltaremos já já em nome de Jesus. Amém.